Bom dia pessoal. Hoje a gente vai falar sobre felicidade. Vou esperar as pessoas irem chegando para me confirmar se o volume tá bom, se tá dando para ouvir bem, para a gente começar aí a falar desse tema, né? A gente está no meio do carnaval. E no carnaval tem tanta gente procurando felicidade, né? Diversão. Então a gente vai poder falar aqui um pouco hoje sobre, na verdade, se você merece ser feliz, né? Às vezes a gente faz algumas constelações e as pessoas falam assim: eu acho que eu não mereço, eu não nasci para ser feliz, né? Que eu não mereço ser feliz. Então a gente vai poder hoje falar um pouco sobre isso, se a gente merece ou não ser feliz. Eu vou fazer algumas perguntinhas aí para vocês. E acho que a gente já pode ir começando, já tem algumas pessoas chegando. Como sempre, depois as pessoas vão acompanhando as lives, vão compartilhando com outras pessoas. Então tá bem bacana manter esse ritmo de encontros às segundas-feiras para a gente falar sobre temas dos mais diferentes, né? Pensando sempre com esse foco de desenvolvimento humano, da gente se melhorar, né? Então, o de hoje é para a gente falar sobre felicidade. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente ter em mente é o que é felicidade. Então, eu lanço essa pergunta para quem está aí acompanhando. Para você, o que é felicidade? Quando você pensa em, puxa, eu quero ser feliz, ou eu sou feliz, o que vem na tua mente, né? Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente? Primeiro, eu sou feliz ou não sou feliz? E aí a gente pode avançar um pouco mais para, afinal, o que é felicidade? Se alguém já quiser colocar aqui o que é felicidade para você, de repente pode servir como pontos, né, de reflexão para quem vai acompanhando aí. Bom, felicidade é a segunda coisa mais difícil de se definir. Quando a gente pesquisa sobre felicidade, enfim, tem várias tentativas de definição, mas não se entra num consenso sobre o que é felicidade, né? Muitas pessoas questionam o que é ser feliz, né? Não é alguma coisa tão fácil de ser definida. Na verdade, a primeira coisa mais difícil de se definir é o amor, né? Então, o que é amor? É a primeira coisa universalmente mais difícil de se definir. A segunda coisa é felicidade. E o Brasil, ele está em 28º lugar de pessoas felizes. Olha só, falta um tanto aí para a gente ser feliz, mas se a gente pensar em quantos países existem no mundo, até que a gente é razoavelmente feliz, né? E primeiro que acho que é importante a gente então alinhar qual que é o ponto de partida que a gente vai tomar para falar sobre essa felicidade, né? Felicidade, muitas vezes as pessoas falam assim: não vejo a hora de chegar o dia que eu vou ser feliz. Como se felicidade fosse um lugar que a gente chegasse, né? Um lugar que assim, e agora eu tô aqui, minha vida está de um jeito específico e eu sou plenamente feliz. E a felicidade não é esse lugar que a gente vai trabalhando para alcançar, né? Na verdade, a felicidade, ela é um estado que a gente experimenta no presente, então não é no passado, não é no futuro, é um estado que a gente experimenta aqui e agora, e a partir deste lugar a gente vai experimentando situações que trazem a sensação de felicidade, uma sensação plena. Existe uma definição que eu gosto bastante para felicidade, que fala que ser feliz é estar em paz apesar de. Então, ser feliz é estar em paz apesar das contas para pagar, apesar de estar com problema de saúde, é estar em paz apesar de ter algum problema de relacionamento, de trabalho, é conseguir estar em paz apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Jura que está sem áudio? Aqui tem uma pessoa falando que está sem áudio. Confirma para mim, pessoal, se vocês estão ouvindo ou não. Como que está?
Se alguém me ouve, dá um sim, está com som. Às vezes é o aparelho da pessoa que está sem som. Alguém pode me confirmar se está com áudio? Está com áudio. Então, Janinha, pode ser alguma questão aí no seu. Talvez você tenha que habilitar o áudio. Mas eu vou seguir então, já que as pessoas estão conseguindo me ouvir. Ótimo. Então vamos lá. Marta, ok. Ótimo. Olá, Cleudes. Quanto tempo? É legal isso de fazer live, que a gente vai encontrando, mesmo que virtualmente, pessoas que há muito tempo a gente não vê, né? Então, retomando aqui. A felicidade não é algo que a gente conquista e aí a gente tem e pronto. A felicidade, ela passa por momentos de paz, apesar de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? E com isso a gente pode pensar que quantos momentos na vida da gente a gente não está aqui agora, a gente não está no presente e a gente está lá pensando nas coisas todas que aconteceram e que trazem dor, e aí a gente fica preso às experiências vividas e não está aqui agora no presente. Ou então a gente fica muito preocupado com as coisas que estão por vir e com isso a gente acaba não estando de novo no presente. Então o presente é o melhor lugar para a gente ter esse encontro com a felicidade, porque a felicidade ela passa então por estar em paz. Apesar de todas as coisas que passaram, apesar de todas as coisas que virão, é a gente conseguir estar em paz aqui agora, centrado, né? Então esse já é um grande desafio. E de novo eu volto a falar, assim como eu falei na live anterior, sobre a nossa necessidade, né, a importância que é pra gente conseguir acalmar a mente para estar nesse tempo presente, né? A nossa postura muitas vezes fala muito da gente, a postura física mesmo, né? Fala muito sobre onde que a gente está, né? Se a gente está mais no passado, mais ali com o corpo mais para trás, mais curvado, ou se a gente está mais projetado para frente, mais no futuro, mais nessa preocupação, né? Então, quando a gente consegue alinhar o corpo, não está nem tanto para frente, nem projetado, né, para frente, nem para trás, aí a gente está alinhado e aí a gente pode dizer que a gente está no presente, no aqui e agora. E isso a meditação ajuda muito, a gente acalmar a mente e conseguir estar nesse lugar de presença. E aí na presença a gente consegue curtir as pequenas coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, e aí a gente não precisa estar buscando a felicidade, a gente pode experimentar um momento de paz, e isso sim, né, de acordo aí com algumas definições, é a felicidade. Mas depois que a gente deu essa situada do que seria, né, a felicidade, uma tentativa, né, de capturar essa ideia, né, do que é felicidade, então a gente vai para um tema mais complexo, que é se a gente merece ser feliz ou não. Você já se perguntou isso? Eu mereço ser feliz? Será que eu estou nessa vida para ser feliz ou a felicidade não é para mim? Então, uma das coisas assim que eu percebo nos processos, né, nos atendimentos, é que muitas histórias que a gente experimenta ao longo da nossa vida ficam mal resolvidas. E estando mal resolvidas, a gente não consegue avançar e a gente não consegue estar aqui presente no aqui e agora e fazendo todo esse processo de paz e de conexão com aquilo que está aqui agora presente na nossa vida. E a gente está falando aí de situações mal resolvidas, de brigas que a gente teve, de discussões, de não entendimento. E a gente está falando também de traumas que a gente experimenta, né? Então, se a gente vive histórias traumáticas, dificilmente a gente consegue estar livre do passado para estar aqui no presente. E aí eu trago a seguinte questão: quem nunca viveu uma história traumática? Olha, eu posso garantir que todo ser humano viveu histórias traumáticas, mesmo crianças. E aí a gente tem pequenos traumas, né, e grandes traumas. E aí a gente tem um grande trauma assim que detona a vida da pessoa, ou a gente tem pequenas situações traumáticas que vão se repetindo e causam o mesmo estrago que um grande trauma. Então é sempre importante a gente olhar para essas histórias
porque a gente às vezes pode viver a ilusão de que um trauma aconteceu e que aquele trauma faz parte da vida, então eu vou pôr embaixo do tapete. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, quando é situação de luto, né? Quando morre alguém que a gente ama muito, e aí a pessoa fala assim, mas as pessoas morrem, então não adianta eu ficar lamentando, eu tenho que me conformar com isso e nem vou atrás de uma ajuda terapêutica, eu vou simplesmente me conformar com isso, porque é assim que as pessoas fazem. Então a gente põe embaixo do tapete, não se fala sobre a pessoa que morreu, ou mesmo se conversa, não consegue lidar com aquelas emoções todas que vêm em decorrência desse luto, guarda e deixa lá, porque acredita que guardando é assim que todo mundo faz, né? E que guardando a gente resolve as coisas, mas a gente não resolve as coisas. E a gente tem prazo, né, para poder lidar com essas situações traumáticas. E o que eu quero dizer com prazo? Aí agora pode ser que algumas pessoas estejam falando assim, nossa, mas tem tantos anos, tem décadas que eu passei por uma situação traumática e não trabalhei, venceu o prazo? Não, sempre é tempo para a gente trabalhar com as experiências traumáticas que a gente teve. A questão é que quando a gente trabalha logo que acontece a situação traumática, aí a gente tem a possibilidade de ter maior sucesso e de ter respostas mais rápidas, né? Porque se a gente for pensar os 2 primeiros meses, mais ou menos, logo depois de uma situação traumática, a gente tem vários sintomas, né? Várias manifestações físicas dessa vivência traumática. Então, às vezes a gente pode ter problemas na alimentação, dificuldades, né, digestivas, a gente pode ter problema na digestão, pode ter dor de cabeça, pode ter dificuldade no sono, pode ter oscilação de humor, de atenção. Então, todas essas manifestações, elas são inclusive esperadas quando a gente vivencia algo traumático. Então, até uns 2 meses depois, a gente tem esses sintomas de estresse pós-traumático. Isso é normal, é esperado que a gente tenha. Depois desse período, a gente começa a entrar, é como se a vida voltasse ao normal, mas a gente não volta ao normal, a gente continua carregando alguns desses sintomas. Aí a gente vai entrando para coisas mais pesadas e ao longo do tempo a gente pode ir para o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a gente tem o transtorno instalado, fica mais difícil da gente conseguir entrar e fazer as modificações. Não fica impossível, mas fica mais desafiador, porque aí a gente já, por exemplo, a pessoa que antes, né, nos sintomas, ela tinha uma dor de cabeça, depois de um tempo ela passa a desenvolver um quadro de enxaqueca. E aí, às vezes, só tratar o trauma não vai ser suficiente. Às vezes a gente vai ter que tratar o trauma, porque ele está na parte emocional e nas crenças, né, na parte mental, só que também a gente vai ter que tratar a parte metabólica ou a parte física, porque já alcançou essa parte mais densa da gente, não está tanto na parte sutil como nas emoções e tal. Então, quanto antes a gente trabalha com as histórias traumáticas na nossa vida, mais rápido a gente consegue ter resultados, né? E definitivamente não existe o tempo cura tudo. Não existe, gente. Olha, os neurocientistas dizem isso. Tempo não cura dor. O que cura dor é olhar para a dor, ir lá tratar a dor, né? Como curativo, como um machucado. Tem que ir lá tratar, limpar no mínimo, né? Passar um antisséptico. Enfim, tem que dar uma cuidada ali para que aquilo sare, né? Se você deixa com toda a poluição, toda a sujeira, aquilo só vai permanecer e aí a gente vai colher uma... Então os traumas devem ser tratados. Não espera que o tempo cura, porque o tempo não cura. O tempo converte em doença, ok? Converte em doença física, em doença emocional, em doença mental. Então, dores, né, traumas não tratados, a gente converte em doença. Então, todos os traumas que a gente tem na vida, a gente precisa ir lá e cuidar deles, né? E hoje tem assim técnicas maravilhosas, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto muito do EMDR, porque ele é reconhecido, vem da neurociência e muda, né, as redes neuronais e os resultados são muito rápidos, então eu gosto muito do EMDR.
Mas existem aí inúmeras técnicas. O que importa é você estar com um profissional que vai te transmitir confiança, que você vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa tem algo de especial e que pode me ajudar. Tem alguns estudos que falam, que mostram que 80%, né, da cura de um processo se dá nesse encontro, né, de médico, paciente, terapeuta, cliente, né, desse encontro do profissional com aquele que está buscando ajuda. Então, a intervenção e o medicamento em si, ele é 20%, mas esse encontro, ele tem um peso muito grande, né? Então, busque ajuda, primeira coisa. Por que isso, né? Por que a gente está falando tanto de trauma numa live que a gente está conversando sobre felicidade, se eu mereço ser feliz? Quando eu tenho histórias pesadas que aconteceram e que eu ainda não consegui digerir, não tem jeito, eu tô olhando para essas histórias. Eu posso não estar mais virado lá para a história, guardei bonitinho no meu inconsciente, né? Coloquei um cobertor quentinho, deixei lá no meu inconsciente, mas ele tá atuando, né? Não é porque eu não tô vendo que não existe. Então, ele tá atuando. Então, a gente precisa olhar para esses traumas para que a gente possa cuidar dessa criança ou desse adolescente que viveu aquela experiência, ou até adulto mesmo, que viveu essa experiência, a gente vai lá, cuida disso, e aí então a gente tem força para olhar para frente e conseguir estar no presente. Presente é aquele lugar então que a gente consegue estar em paz apesar de tudo que aconteceu ou de tudo que está por vir, né? Só que existe um processo assim muito interessante, aí a gente já vai para um olhar mais sistêmico, né? Mais das constelações familiares, que é assim. Eu até ontem estava conversando assim, né, recebi alguns amigos aqui em casa ontem e uma das minhas amigas falou assim, nossa, como é desafiador, né? E a gente estava realmente conversando sobre isso, a gente poder ficar em paz, ficar pleno, ficar feliz quando alguém que a gente ama não está feliz. Quando alguém da nossa família passa por algum problema, por alguma dificuldade grande. Então, como é difícil a gente conseguir estar em paz e viver a nossa vida. Às vezes a gente está ali cheio de felicidade, cheio de coisas boas, de motivos, né? Dentro da nossa família, com filhos, com marido, e está tudo acontecendo bem. E aí alguém que a gente ama está sofrendo e a gente não consegue estar aqui olhando para isso de tão especial que a gente tem e a gente está ali envolvido. Então, como que eu vou merecer ser feliz se aquele que eu amo não está sendo feliz? Então eu coloco a condição da minha felicidade e a gente vai fazendo isso, a gente vai colocando muitas condições. Eu só posso ser feliz se o outro estiver feliz, eu só posso ser feliz o dia em que... E aí a gente faz uma lista, e essa lista nunca chega, né? Porque a gente coloca tantos desafios, e às vezes são desafios relacionados a ter situações ou ter coisas, e a felicidade ela não passa por aí, ela passa pela realização de necessidades e de valores que a gente tem, né? Então, quanto mais eu consigo preencher as necessidades que vivem aqui em mim, mais feliz, né? Mais esse estado de paz eu alcanço. Agora, muitas vezes, a gente vive numa sociedade que vai ditando, né, pra gente o que a gente tem que fazer para ser feliz. Ó, você vai ser feliz quando você tiver o trabalho assim, quando o seu casamento for desse jeito, quando as suas férias forem desse jeito. E aí a gente vai colocando muitas situações que vão idealizando o que é felicidade, né? E as redes sociais que são tão úteis, né? Por exemplo, para mim, para o meu trabalho, as redes sociais elas são muito úteis, para mim é uma ferramenta de trabalho, mas muitas pessoas se sentem mal e entram em depressão ao ver a vida do outro sendo postada ali, fragmentos, né? De uma viagem, de uma situação que a pessoa está vivendo, e fala assim, nossa, como essa pessoa está feliz, olha o sorriso na cara dessa pessoa, e eu não tenho isso para mim, então eu não posso ser feliz, né? Se eu não vivencio essa experiência que o outro está demonstrando aqui que vivencia, eu não posso ser feliz. Então, eu acho que aí passa por uma grande e profunda reflexão sobre o que me traz essa felicidade, né? O que traz essa paz.
Por exemplo, ontem aqui com os nossos amigos e a gente conversando e a gente falando de coisas tão profundas e tão verdadeiras e rindo um monte e as crianças pintando a cara porque afinal estamos no carnaval, né? E toda aquela bagunça gostosa e lógico que tinha comida também. Então essa situação é algo que preenche muito, né? Me preencheu muito. Poder receber essas pessoas que são pessoas que eu gosto então esse encontro, né? Muitas vezes as realizações daquelas necessidades elas passam por esses encontros que a gente pode ter com outras pessoas, muito mais do que às vezes ter, né? Adquirir algum bem. Porque eu me lembro de uma vez atendendo uma pessoa e ela falou assim, eu quero muito, ela trabalhava muito e a família se queixava de que ela não estava em casa, né? É um homem, e a família se queixava muito que ele não estava em casa e os filhos já estavam entrando na adolescência e falavam, e tudo que acontecia em casa eles iam perguntar para a mãe, porque o pai não estava em casa para responder, né? E mesmo quando o pai estava em casa, eles perguntavam para a mãe, mãe, posso fazer tal coisa? E a mãe resolvia tudo, e o pai falava, mas por que eles nunca vêm perguntar para mim? E a mãe falava, você nunca está em casa? Então eu acabo resolvendo as coisas. E ele chegou para o coach, então muito magoado, se queixando bastante, que ele estava num conflito, né? A gente vai fazer coaching quando a gente está num conflito, é sempre assim. Então o conflito dele era, eu preciso trabalhar, eu preciso ascender profissionalmente, né? Conquistar as coisas que eu tenho como meta, as posições que eu tenho como meta, para ganhar mais dinheiro. E aí isso, né, com as perguntas de coaching a gente foi chegando nisso, né, nesse o porquê. E ele falou assim, Mari, eu preciso chegar nesse lugar, nessa posição, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, porque hoje o apartamento que a gente mora é um apartamento pequeno e eu quero ter um apartamento grande, muito grande. Eu quero ter um apartamento no andar, né, um por andar. Essa é a minha meta e eu só vou conseguir isso se eu trabalhar muito. Aí eu falei, tá, ok, mas ter um apartamento por andar não é uma pergunta que um bom coach se convence e fala, ok, tá respondido. Não é, porque morar em um apartamento específico não me diz qual é a necessidade que está sendo preenchida. E aí eu insistia e ele chegava aí. Aí chegou um momento que ele falou assim, olha, eu quero ter, né, este apartamento grande. Aí depois ele flexibilizou. Sabe, Mari, eu tava pensando, nem precisa ser um apartamento, pode ser uma casa. Porque aí já ficava mais realizável, porque aí tinha um quintal, então ele fazia as contas, né? Então ele falava, não precisa ter aquele preço, pode ser um outro preço. Aí eu tava vendo uma casa, então a gente tinha essas conversas e ele falou assim, pode até ser uma casa, mas ela tem que ser grande. Aí eu, por que é importante ter uma casa grande? Ué, porque casa grande faz com que a gente abrigue muitas pessoas. Aí eu vou poder reunir muitos amigos, vou poder fazer a ceia de Natal na minha casa e aí eu vou poder receber todas essas pessoas. E aí a gente a gente chegou então no cerne, né, do coaching, que na verdade o que ele precisava não era de uma casa grande, o que ele precisava era poder estar com muitas pessoas, era poder viver situações especiais, encontros com as pessoas que ele amava, com os amigos e com a família. Para ele era isso que era especial, era isso que era importante. Então será que ele precisava, e aí a gente foi trabalhando, enfim, várias coisas, será que ele precisava ter aquela casa daquele tamanho, quais outras situações ele poderia proporcionar para ele, que ele pudesse encontrar, não é, com essas pessoas. E agora esse período, né, se estar com pessoas que ele ama é um valor, uma necessidade até tão importante, como era para ele passar tantas horas do dia trabalhando, chegar muitas vezes em casa, os filhos já estarem dormindo, a esposa já está dormindo, e ele não vivenciar diariamente isso, né? Então como é que ele podia experimentar todos os dias um bocadinho dessa situação de estar com as pessoas que ama?
né? E aí, enfim, ele mudou o plano de ação dele e foi por outros caminhos, porque na verdade, assim, em linhas gerais, né, quando a gente faz um plano de ação, né, e tem uma meta, o que a gente precisa investigar com aquele coach que a gente chama, né, que está no processo de coaching? Quais são os valores e necessidades que ele busca preencher com aquela meta, com aquele sonho que ele tem? Porque, e aí muitas vezes a pessoa não precisa daquela meta, ele pode mudar a meta para que ele alcance aquela sensação. O que a gente quer viver é a sensação. Então agora vocês podem aí questionar um pouco as metas que vocês têm de vida, de conquistas, né, destrichar um pouco isso e chegar na essência, que é o que eu vou alcançar quando eu tiver essa situação, ou quando eu tiver esse bem material. O que eu vou conquistar? E aí quando você chega na essência, que são as sensações que aquilo traz, as realizações de valores e de necessidades, aí você vai poder falar, bom, eu consigo adaptar isso, eu consigo modificar a minha meta, trazer outras coisas e me sentir mais feliz. Então felicidade não é uma coisa que precisa estar lá longe, né? Felicidade é algo que a gente pode ir conquistando um bocadinho todos os dias, né? Porque não é um lugar que a gente chega e fica, são momentos que a gente experimenta, né? Estar nesse lugar de paz. Então, quando falam assim pra mim, ai Mari, eu me saboto, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que a gente não se sabota, eu acho que a gente nasceu para ser feliz e que todo mundo quer ser feliz, e eu acredito que todo mundo mereça ser feliz, todo mundo. Então, eu não acho que a gente se sabote, eu acho que tem mecanismos de defesa que a gente utiliza para proteger a gente da dor. Mas o que acontece é que às vezes aquele mecanismo de defesa ele funcionou num período da nossa vida e não funciona mais, só que a gente continua carregando. Eu tive um professor muito querido, Fernando Binardi, e enfim, eu tive aula com ele em vários momentos, mas na pós que a gente fez na Unifesp, ele falava assim, existe um barril, né? Aí tem um naufrágio e você sobrevive e vai e chega na praia. Aí quando você chega na praia, né? Você chega com aquele barril que você encontrou lá na água e você grudou e aquele barril te salvou, né? Da morte. E aí você passa décadas carregando aquele barril, aquele trambolho. Por quê? Porque aquele barril te salvou em determinado momento da vida. Mas as coisas mudaram, você não está mais naquele naufrágio, né? Você não precisa mais do barril. E agora a gente pode olhar para os barris que a gente carrega até hoje, que a gente vai, né? Já passou a situação, a tempestade já passou e você continua tremendo, né? Então aquilo já passou, né? Como é que vai acalmar aquilo para poder estar aqui agora sem precisar carregar barril, né? Estando mais livre, né? Para seguir a vida. Então, eu acredito que o que muitos chamam de sabotagem, na verdade, é esse barril que continua carregando, né? É o mecanismo de defesa que usou, funcionou lá atrás, mas não funciona mais agora. Agora, na nossa vida, a gente precisa viver outras coisas e não mais aquela situação. Então, deixa o barril para trás, né? Larga, deixa isso. Ai, não estou conseguindo, tá muito pegajoso, ok, procura ajuda de alguém para largar, deixar o barril para trás, para você poder seguir sua vida. Então, para mim, sabotagem é diferente do que existe no senso comum. Para mim, sabotagem é um mecanismo de defesa que continua atuante, né? Que a gente não larga, é o osso que a gente não larga. E aí, a gente pode também, por amor e fidelidade ao nosso sistema familiar, achar que a felicidade significa ter uma casa própria. Achar que a felicidade significa dar continuidade aos negócios da família. Achar que a felicidade é ter a mesma profissão do pai ou da mãe. Então a gente vai, por amor e fidelidade, escolhendo situações, experiências da nossa família e seguindo aquilo com tanta convicção, só que sem parar um momento sequer para questionar se aquela é a nossa história. Muitas vezes não é a nossa história, muitas vezes é o que a nossa família ditou como sendo importante,
como sendo necessário, como sendo essencial. Se eu não vivo aquela situação daquele jeito, né? E tem sido bem interessante porque eu tenho encontrado muitas mulheres que falam, eu não quero ser mãe. E as pessoas se assustam quando eu falo que eu não quero ser mãe. E aí cada uma com seus motivos. Claro, tem algumas que não querem ser mãe porque passaram por experiências terríveis e acreditam que a maternidade não seja algo bom. E aí essas a gente trabalha e a gente consegue transformar isso, e aí a pessoa decide se quer ser mãe ou não. Mas algumas falam assim, nossa, vem um peso tão grande, só porque eu sou mulher eu tenho que ser mãe? Que coisa é essa? Então também é uma crença, né, de que todas as mulheres precisam ser mães, ou os homens também precisam viver essa experiência de paternidade. Então são crenças que a gente vai passando de geração em geração e a gente acha então que só vai ser feliz daquele jeito. E a gente deixa de olhar para o que é que traz a nossa paz, né? Será que realmente eu preciso ser um profissional de determinada carreira, segmento, né? Um executivo, um advogado, um dentista, sei lá o que for, bem sucedido e só então eu vou ser feliz? Onde está escrito isso, né? O que é essa felicidade, né? E aí quando a gente vai nessa parte da profissão, a gente vê que a felicidade ela está muito relacionada com a nossa capacidade então de realização pessoal, desses valores e necessidades, e que a gente tem um leque de possibilidades profissionais para realizar essas necessidades. Olha só, não é só daquele jeito, pode ser de um monte de outros jeitos, né? E aí no processo de coaching a gente consegue deixar isso bem claro, sabe? Dá para fazer uns mapas e a gente consegue chegar nessa clareza do que traz realização pessoal a partir da profissão, a partir dessa escolha profissional, né? E acontece também muitas vezes da gente ficar só olhando para o que falta, né? Sei lá, eu queria muito ter estudado fora do país, mas eu não fui estudar fora do país. Então isso faltou na minha vida. Ou eu queria muito ter me casado de tal forma ou com tal pessoa, e isso não aconteceu. E aí fica olhando para aquilo. Ou a gente falou das mulheres que não querem ter filhos, né? Ou eu queria muito ter um filho, mas eu não posso ter um filho, né? Meu corpo não permite isso. Então eu olho só para essa história, né? E quantas histórias que a gente tem que aconteceram coisas que a gente não conseguiu lidar, que é como se a gente falasse para o destino, para Deus, para algo maior, assim, não concordo com o que você fez, eu queria que fosse de um jeito diferente. E aí a gente fica de birra, né? Lá olhando para Deus e falando não concordo, e a gente estaciona ali e fica só olhando para aquela história, só para aquilo que falta. E quanto mais a gente olha para aquilo que falta, mais a gente entra nessa dinâmica de funcionamento do que falta, e a gente lida com as emoções que a gente consegue desencadear a partir daquilo que falta. Então se me falta algo e eu fico muito triste, eu vou carregar uma tristeza tão grande que em determinado momento eu posso ir para uma depressão, ou uma ansiedade tão grande, né, que eu posso chegar numa raiva e ficar nesse processo de raiva por muito tempo, ou essa tristeza tão grande também que pode me levar para a raiva, enfim. São vários emaranhamentos aí possíveis, né, que fazem com que a gente fique olhando para aquilo que passou e não consegue olhar para a vida presente de novo, né? Tá aqui no presente e a gente fica lá, mais falta, mais falta. E quanto mais a gente olha para o que falta, mais falta. Então, na verdade, o que é importante a gente fazer? Olhar para aquilo que a gente tem. A palavra da moda agora é gratidão, né? A gente não deve nem falar mais obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas a gente pode agradecer, ser grato. Então, gratidão, gratidão, mas que raio de gratidão é essa? Olha, minha vida está toda estrupiada, mas não está estrupiada em tudo, não é? Se a gente for olhar, tem coisas que estão difíceis, que são os desafios. Hello, estamos encarnados, não nascemos aqui só para viver de flores, né? Então a gente tem os nossos desafios, mas dentro desses desafios, a gente tem também alguns momentos de paz, de estar tudo em calma,
né? Olha, eu consegui organizar, olha, hoje minha casa tá limpa, tá arrumada, olha que comida gostosa que a gente está comendo agora, né? Olhar para o filho e falar, nossa, ele é saudável, ele é perfeito. Ou ele tem essa dificuldade, aquela outra dificuldade, mas hoje ele está bem, né? Então conseguir olhar para essas pequenas situações de graça que a gente tem, né? E ser agradecido. E as pessoas, naquela pesquisa lá do 28º lugar, né, do Brasil, em pessoas felizes, né? Essas pessoas, elas contam que elas demonstram ali na pesquisa que elas são muito agradecidas às coisas mais simples da vida, né? As situações que elas vivenciam, né? São agradecidas porque choveu, são agradecidas porque tem sol, são agradecidas porque tem trabalho, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, vou trabalhar, que droga, né? E quanta gente pode falar assim, nossa, que bom que eu tenho condição de trabalhar, que bom que eu tenho força física, intelectual, seja o que for, né? Criatividade, aí cada um dentro do seu trabalho, né, vai ter um tipo de inteligência que é mais exigido, mais valorizado, mais necessário, né? Então, poder olhar e falar, nossa, que bom que eu tenho isso para oferecer e que bom que tem o outro para receber. De alguma forma, a empresa, o cliente final, né? Então, que bom que a gente tem trabalho, né? Ao invés de, nossa, eu tenho que ir trabalhar. Esse nossa, eu tenho que ir trabalhar, muitas vezes, é a pegada que a gente vai seguindo de alguns que estão muito infelizes, provavelmente seguindo a obrigação do ter que trabalhar naquilo que não ama, naquilo que não é a sua vocação, naquilo que não é o seu chamado interno. E aí a gente fica por perto e fica ouvindo aquilo e aí a gente vai na toada. Mas Mari, eu trabalho naquilo que não é o meu chamado interno. Eu queria muito dançar balé, mas eu tenho que trabalhar em tal profissão, porque é o que tem. E aí a gente pode de novo voltar nessa coisa e falar, nossa, que graça isso na sua vida, porque você pode trabalhar, mesmo que seja naquilo que tem, porque tem muitas pessoas no mundo morrendo de fome porque não tem trabalho nenhum, nem naquilo que tem, porque não tem, né? Pessoas que estão refugiadas em campos, vivendo de doações, porque não podem sair daquele lugar, porque senão elas morrem, né? Então, que bom que eu tenho este trabalho, mesmo que não seja aquele do meu chamado. Agora, isso é o que cabe. Dali a pouco eu posso sair desse contexto e posso ir lá dançar o balé, posso fazer aquilo que eu acho que é o meu chamado. Mas agora é isso que eu tenho, e que bom que eu tenho isso, né? Então falta muito da gente essa gratidão. Agora, como é que a gente vai ser grato à vida que está nos dando isso, sem antes fazer o movimento principal, primordial, que é ser grato à nossa mãe e ao nosso pai por terem dado a vida pra gente. Então, primeiro a gente precisa agradecer à mãe e ao pai, porque eles deram a nossa vida. Erraram, fizeram coisas, mas se você não sabe o que a minha mãe fez, você não sabe o que o meu pai fez, sim, nem a gente está aqui para julgar se é certo ou se é errado, né? Mas a gente está aqui para viver a vida que a gente tem, né? E quando a gente pode, então, honrar nosso pai, honrar nossa mãe, que bom que vocês me deram a vida e que eu estou tendo esta oportunidade de estar aqui agora, né? Vocês serviram como um portal para que eu estivesse encarnada aqui agora, para que eu pudesse viver a minha história, a minha vida, e a isso eu sou grata. Se a gente não consegue fazer esse primeiro movimento, tudo vai passar pela nossa vida, tudo e todos vão passar pela nossa vida e a gente não vai ser agradecido. E a gente não vai ficar feliz com esses encontros. Por quê? Porque eu ainda estou esperando ali, ó, papai e mamãe me dê mais, vocês me deram um pouco. E a gente fica nisso. Só que a gente fica nisso, aí a vida vai empurrando a gente, né? Para outras relações, para ver se a gente cresce. Mas a gente continua ali, né? Identificado com aquele pequenininho, querendo mais, querendo mais. Aí quando chega mais pra frente, a gente encontra uma pessoa para viver um relacionamento maravilhoso. Aí o que a gente faz? Não vive esse relacionamento maravilhoso. Por quê? Porque a gente está esperando. Ó, eu quero que você me dê aquilo que meu pai não me deu. Eu quero que você me dê aquilo que minha mãe não me deu. Processo inconsciente, né? Mas o outro, imagina que pesado, o outro não vai dar conta.
Nem é o papel dele. E muitas vezes o outro tá ali, eu também quero, me dê tudo que meu papai e minha mamãe não me deram. E com isso a gente tem pessoas ingratas, né? Reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando do clima, reclamando da política, reclamando de todas as coisas, porque a gente ainda espera que os nossos pais nos deem alguma coisa. Então, quanto mais a gente espera, quanto mais a gente reclama da falta, mais falta a gente vai vivenciar na nossa vida. Porque a gente opera em tudo, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, a gente opera na escassez, a gente opera na falta. E se a gente opera na falta, a gente recebe na falta, na escassez. E aí não dá nem pra gente pensar em viver aqueles pequenos momentinhos de felicidade, de estar em paz, né? Então, com tudo isso, eu faço a pergunta assim, você vai ficar esperando até quando alguém te autorizar a ser feliz? Ou naquele sonho romântico idealizado de que virá algo de fora e vai trazer a felicidade. A felicidade não é esse algo que chega empacotado também, não é. E que chega e que fica, não é. São momentos que a gente vivencia de paz, de satisfação, de realização. São esses pequenos momentos. E aí quanto mais a gente consegue colecionar esses pequenos momentos todos os dias de gratidão, de nossa, que bom que isso aconteceu, que bom, você recebe uma notícia de um amigo que fala assim, olha, estava esperando tanto por essa situação aconteceu. E aí você vibra junto, você fala, nossa, que bom, estou muito feliz por você. Percebe como fica teu corpo naquele momento, né? E é essa sensação que deve te acompanhar a todo dia. Porque se a gente for pensar bem, a felicidade, ela não é um lugar que a gente chega e nem um embrulho que chega pra gente. A felicidade, ela é um processo que a gente vai construindo dia após dia. Nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto. Não tem o dia de felicidade plena. Uma das primeiras psicólogas que eu fiz terapia, uma vez me trouxe uma imagem muito bacana, a Silvia. Ela trouxe uma imagem de quando a pessoa está ligada nos aparelhos, né, monitorando o coração, né, os batimentos cardíacos, o que a gente tem ali? A gente tem uma onda, né, que vai fazendo um movimento, né, para cima, para baixo. E quando a gente pensa no mar, que é algo tão vivo e que vive tanta coisa lá dentro, também a gente tem as ondas, né? Ele tem um movimento. Até o rio, ele tem um movimento, né? Tudo na vida que é vivo tem movimento. Nada é parado. E aí se a gente volta para o monitoramento do coração, fica parado, quando fica retinho, né? É porque morreu. Não existe muita vida. Ai, a pessoa está muito viva e aí fica tudo reto. Não. Né? Tudo reto lá em cima, porque a pessoa está muito, muito viva. Não! Quando a gente está vivo, a gente tem essa oscilação, porque a gente experimenta vida e morte o tempo todo, né? Essa coisa que expande e que contrai, a gente dorme e a gente acorda. Então a gente tem isso na natureza, no nosso ritmo biológico, em tudo. A gente tem essa coisa que expande e depois contrai. E a felicidade, ela é isso também. A gente tem esse momento de felicidade e depois de, né, contração, experimenta outras coisas e vai para a felicidade. Então a gente vive, né, esse movimento. Então a vida da gente é isso, é um pulsar constante, né? Então a gente não tem a felicidade plena sempre, é um estado que a gente almeja alcançar, mas a gente tem momentos de felicidades que acontecem todos os dias, podem acontecer todos os dias, muitas vezes, só vai depender da gente, né? Como eu gosto sempre de dizer, a gente não é vítima de ninguém, nem da vida, nem das situações, mas às vezes a gente senta nessa cadeira de vítima e fica, ó vida, ó céus, eu não mereço ser feliz. Então, eu quero dizer que todos nós merecemos essa felicidade, todos nós. Todo ser humano merece ser feliz. A questão é que às vezes a gente fica olhando para direções que não são as direções que fazem com que a gente chegue nesse
momento de felicidade. E aí a gente acaba se perdendo e vivendo uma vida de infelicidade muitas vezes. Então existem formas. Mas eu não estou conseguindo chegar nisso. Procura ajuda, converse com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, você é feliz? Só que cuidado, porque às vezes a pessoa vive rindo. E uma pessoa que vive rindo não significa que ela é feliz. Na verdade, ela nem me convence muito. Porque quando a gente ri demais, às vezes a gente quer distrair a atenção do outro para não olhar para a nossa dor, para não ver a nossa dor. Aí a gente ri, a gente faz barulho, faz palhaçada. Palhaço, né? Palhaço, ele se pinta todo para esconder toda aquela tristeza que ele tem. Então não se distraia, não se iluda com essas pessoas que tentam distrair a atenção rindo demais, né? Mas quando você encontra aquela pessoa que na medida mostra essa felicidade, senta com ela, conversa. Como é que você faz para ser feliz? Quais são as coisas que te trazem felicidade? Vai entrevistando as pessoas, né? Eu não aprendi isso, eu quero aprender, me ensina. Como você faz para ser feliz? Quais são os momentos que você se vê feliz? Com quais pessoas? Aí a gente vai vendo que algumas amizades nem fazem sentido. Porque quando a gente está com essas pessoas, a gente só fala de problema, só reclama ou só fala mal dos outros. Isso não é trazer felicidade. Então, quais são as amizades, né, os relacionamentos que a gente tem que proporcionam esses momentos de felicidade? Isso também faz parte, né? Faz parte de toda uma higiene que a gente pode fazer nas relações, para a gente estar conectado com aquilo que realmente traz coisas boas para a nossa vida. E a gente pode fazer isso com muita coisa na vida. Então, se hoje você acha que falta felicidade, vá buscar ajuda, converse com as pessoas, para que você possa encontrar formas de ser feliz. Mas eu já conversei, já entrevistei, mas eu me dei conta que eu tenho histórias que não estão resolvidas. Eu tenho medos, eu tenho dores, eu tenho tristezas. Ótimo, procure um profissional para você poder resolver isso. Tem muitos profissionais especializados em trauma. Vá atrás de um profissional, busque ajuda. Não dá para ficar vítima da vida. Olha toda a desgraça que aconteceu da minha vida. Com toda essa desgraça que aconteceu da minha vida, eu estou condenada à tristeza, à infelicidade. É mesmo? Onde é que está escrito isso? Se a gente pegar casos brilhantes de sucesso, pegar as biografias de gente que está aí, famosa pelo mundo, e for ver a biografia mesmo, nossa, como essas pessoas pastaram, como essas pessoas têm histórias de verdade, de dores e de sofrimento, e como elas conseguiram se trabalhar, se fortalecer para transpor isso, né? Então, sim, você merece ser feliz, todo mundo merece ser feliz, a gente só precisa fazer mudanças para que a gente chegue na felicidade, né? Nesses momentos de felicidade. Não dá pra gente querer ser feliz, né? Alcançar uma coisa diferente fazendo os mesmos comportamentos, não dá. A gente só alcança resultados diferentes mudando comportamentos. E não é o outro que tem que mudar comportamento, é a gente que tem que mudar comportamento. Esperar que o outro mude comportamento significa delegar para o outro a responsabilidade da nossa felicidade. Não, eu sou responsável pela minha felicidade, ninguém mais no planeta. Mas o outro me magoou, sim, e eu vou fazer o que com essa mágoa que o outro fez? Né? A responsabilidade da felicidade a gente não delega, é nossa. Então, coisas ruins acontecem, sim. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, sim. Mas a gente está aqui na vida, né? Para viver tudo aquilo que a vida traz. Como é que a gente pode transformar, né? Pegar aquele limão e fazer uma limonada. Como é que a gente pode transformar? E continuar e sendo grato àquilo que tem, aquele pouquinho que tem, todo dia. E com isso eu encerro essa live de hoje, né? Acho que a gente fez uma pincelada, né? Essas lives elas vão ficando como estímulos mesmo para que a gente possa repensar coisas, para que a gente possa ver as coisas de um jeito diferente, né? Possa expandir, possa se movimentar um pouco mais em direção à felicidade, sair da dor. E a semana que vem a gente passa as lives para 1h30 da tarde, não acontece mais na parte da manhã, então toda segunda, 1h30 da tarde. E na semana que vem, o Celso e eu vamos falar sobre os tipos psicológicos. A gente vai falar sobre Jung,
né, que é um cara assim brilhante, discípulo do Freud, que acabou vendo coisas muito diferentes das que o Freud via e contribuiu muito com os tipos psicológicos. Então, eu convidei o Celso para a gente poder fazer essa live juntos, né? Há muitos anos a gente fez a formação do MBTI, que alguns de vocês conhecem, que é baseado na tipologia do Jung. Então a gente tem assim uma experiência de mais de uma década aí trabalhando com o MBTI, com esses tipos psicológicos em empresas, em consultório. Então acho que vai ser bem bacana quem puder acompanhar. Até estou sugerindo para algumas pessoas assim, faz um almoço mais tarde com os amigos, pede comida e participa dessa live, né? Tem um site que eu coloquei aí no convite da live, só entrar lá no Mente Saúde, Mari Cordeiro Mente Saúde, lá no convite da live eu coloquei esse site, que é um site que ele traz o resultado do tipo psicológico, então você pode responder e vir para a live já com seu resultado, vai ter umas letrinhas e algumas pessoas conseguem acessar os relatórios, né, desses resultados, mas nessa live a gente vai poder conversar mais sobre qual que é a nossa persona, qual que é a nossa sombra, por que essas letrinhas, né? O que significa cada uma delas, falar sobre o nosso estilo de vida, sobre percepção, a forma que a gente percebe o mundo, como que a gente faz para tomar decisão, onde que a gente se energiza. Então tudo isso a gente vai conversar. O Celso vai poder trazer um pouco da experiência dele também, porque ele usa muito essa definição de tipos psicológicos, né? Essa teoria ele usa bastante também em liderança, para os estilos de liderança, então tem muita coisa boa aí. A gente está preparando com muito carinho essa próxima live de segunda-feira e aí a gente estreia nesse novo horário que é 1h30 da tarde. Na segunda-feira que vem a gente traz o tema tipos psicológicos. Então é isso, quero agradecer muito a todos aqueles que conseguiram numa segunda-feira de carnaval participar aqui dessa live de hoje. Vi que entraram acho que alguns comentários, como sempre depois eu entro, acesso e vou respondendo cada um de vocês. E se tiver alguma coisa que eu não consegui abordar aqui na live, depois eu mando mensagem e aí vocês vão tendo essas respostas daquilo que eu souber e puder contribuir, tá bom? Obrigada a todos, uma ótima continuação de feriado aí para vocês. Até a próxima!